Parashá que lemos nessa semana se chama Balak. Balak é o nome do rei de Moab, o rei moabita que queria eliminar o povo judeu, queria acabar com o povo judeu através de maldições e pragas. Para isso ele contrata o profeta pagão Bilam para esse intento, que ele era um especialista nessas coisas. Inclusive no Talmud nós encontramos uma discussão quem era mais antissemita, quem odiava mais o povo de Israel, se Bilam, profeta pagão, que queria pronunciar maldições e pragas, ou se Balak, que o contratou. E há uma tendência de se dizer que Balak era pior de todos. E aqui vem a pergunta, como que na prática o nome de Balak acaba se tornando o título de uma parashá da Torá? No judaísmo nada é por acaso, ainda mais aquilo que está relacionado com a Torá. E não é à toa que o nome, o título da parashá, ele é como ele é. Então quem observou no decorrer das parshiot da Torá, nós temos algumas porções que levam o nome de pessoas, assim a porção de Noé, a porção de Itró, que ia se tornar o sogro de Moshe. Mais recentemente nós tivemos a porção, em geral são pessoas boas, tzadikim. Há pouco tempo nós tivemos a parashá, a porção de Korach. Korach de fato não foi um bom Yehudi. Ele se rebelou contra Moshe, promoveu uma rebelião, fez coisas negativas, etc. Mas chegar ao que nós vemos na nossa parashá, dar o nome e título de uma parashá, de uma porção da Torá, para um goi antissemita, para um sujeito que queria exterminar o povo de Israel através de pragas e de maldições. Então, porque ele merece que o seu nome conste como título de uma parashá. Parashá que lemos essa semana, Balak, se era uma pessoa tão ruim e um antissemita que buscava a destruição do povo de Israel. Explica o Rebbe que na prática nós sabemos que no final das contas Balak teria uma descendente que viria e sairia do seu povo, do povo moabita. E quem seria essa descendente? Séculos depois, Ruth a Moabiá, Ruth, que é aquela mulher que se casou com um judeu, com judeus ricos, que numa época de estiagem, de fome, eles se deslocaram, saíram da Terra Santa e foram para Moab, e lá desposaram mulheres de Moab, mesmo moabitas. No final eles falecem prematuramente, e a sogra de Ruth, a mãe deles, então resolve voltar para Israel, e Ruth não larga dela, diz que vai acompanhá-la na vida e até a morte, até o último momento. E ela demonstra a sua vontade de se converter ao judaísmo. Inclusive, várias das leis de conversão nós derivamos e nós aprendemos no Talmud, e posteriormente até chegar na Halachá, na lei judaica, nós aprendemos de tudo aquilo, de como foi o processo com Ruth. Em outras palavras, Ruth era moabita, era desse povo de Balak, o grande antissemita. E justamente dele acaba saindo uma convertida Gioret Tzedek, uma convertida justa para o judaísmo, alguém que se converteu sem interesses, sem qualquer outro objetivo pessoal, mas simplesmente por amor ao judaísmo. E dessa Ruth ela acaba se tornando bisavó de ninguém menos que o rei David. Vai se tornar descendente dela, e nós sabemos que o próprio Mashiach ben David, Mashiach descende de David. Então, nos explica o Rebbe por que essa parashá leva o nome de Balak. Porque por trás de cada sujeito, mesmo aquele sujeito mais ruim que exista, mesmo esse sujeito antissemita, maléfico, mal intencionado, etc., mas existe um lado, sempre existe, mesmo dentro do mal, existe uma faísca divina, que se ela consegue ser resgatada, mesmo aquilo que estava camuflado, imerso dentro do mal, disso pode sair uma coisa muito boa e positiva. Então nos diz o Rebbe que o nome Balak, conforme ele consta como título de uma porção da Torá, indica o lado bom que existe ainda dentro dele, aquele lado bom, residual, que dele se derivou depois de várias gerações, uma pessoa, Ruth a Moabita, e que essa Ruth iria se converter ao judaísmo, se tornando a matriarca,
a ancestral, a bisavó do rei David, e, portanto, por extensão, do próprio Mashiach. Por isso, ele acaba merecendo o nome, o título de uma parashá na Torá. Isso também vem nos ensinar que os nomes, conforme eles constam na Torá, eles realçam o lado bom e positivo, mesmo naquelas pessoas que acabaram tendo uma atuação negativa. Isso nos ensina também essa lição tão importante, que mesmo por trás do mal maior, ou das pessoas más e ruins, sempre lá no fundo tem uma faísca positiva, pode estar oculta, reprimida, escondida, mas quando nós chegamos a ela, quando nós extraímos aquele lado do bom, então não só que nós conseguimos algo positivo derivado, mas esse positivo é um bom maior, é um bem extraordinário, assim como foi Ruth na história do nosso povo, e o impacto que ela traz, etc., nos seus descendentes. Isso nos traz a ideia do Baal Teshuvah também, do penitente, ou daquela pessoa que veio de longe, ou que estava afastada, ou pior do que isso, que estava no caminho contrário, ou que estava mobilizada para o mal, que fazia as coisas ruins. Mas quando essa pessoa, ou alguém desse campo, volta e retorna, não só que ela neutraliza o mal, não só que ela compensa o mal que fez, aquele bem que ela produz e realiza é um bem maior, é um bem mais elevado, é um bem sublime, que não é alcançado sequer pelos tzadikim, pelas pessoas justas que foram a vida todas boas. Então esse é o poder de transformação que tem o Baal Teshuvah, aquela pessoa que veio de longe ou veio de fora. E daqui a gente aprende que até do grande antissemita, do grande malvado Balak, no final das contas pode sair uma coisa positiva, e disso pode vir a própria Geulah, a própria redenção, nossa redenção do povo de Israel, a chegada de Mashiach, uma vez que Mashiach também é descendente de David, que por sua vez é descendente de Ruth, do povo moabita. Então, essa mensagem que a Parashá nos traz, diz o Rebbe, que devemos sempre acreditar que mesmo por trás das coisas, dos personagens mais ruins, sempre existe um lado bom, sempre existe uma faísca boa esperando ser resgatada e descoberta.